Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nessa pequena videoaula ver alguns exemplos de como transformar um número decimal em fração decimal e uma fração decimal em um número decimal, certo? Então nós temos aqui inicialmente um número decimal. Ele é um número decimal porque ele possui vírgula e a sua leitura é 97 milésimo. Como transformar esse número decimal em uma fração decimal? Primeiro passo, a gente vai pegar um número, excluindo a ideia do zero, no caso somente o 97. Esse 97 vai ser o meu numerador, certo? E contar quantos números temos após a vírgula nas casas decimais. No caso, 3 algarismos, então eu acrescento o número 1 e 3 casas zeros. As casas zeros são de acordo com a quantidade de casas após a vírgula. Então, esse número decimal é representado pela fração 97 sobre 1000, 97 milésimos. As duas leituras são iguais, tá? Tanto na forma decimal quanto na forma fracionária, a leitura é 97 milésimos. Um outro exemplo aqui é esse aqui, 5 inteiros e 69 centésimos. Primeiro passo, pego o número que está antes da vírgula. O número após a vírgula eu vou pôr no numerador. E o meu denominador eu começo com 1 e conto quantas casas tem após a vírgula. 2 casas, 0. Então a gente pode representar pela fração mista 5 inteiros e 69 centésimos. Ou eu posso também pegar o número inteiro, que é o 569, sobre, sempre colocando o número 1 para ser um número de potência 10, uma fração decimal, e conto 2 casas após a vírgula, 2 casas zero. As duas formas estão corretas, ou na forma da fração mista ou na forma da fração imprópria. Aqui a gente representou o número decimal em frações decimais. Agora, para transformar a fração decimal em número decimal, que trata-se do processo contrário. Essa fração aqui a gente lê 81 décimo de milésimo. O primeiro passo é pegar o número que está no meu numerador, no caso é o 81. Segundo passo, contar quantas casas zeros tenho no meu denominador. No caso aqui eu tenho 4 casas zero. Então, a vírgula que está posicionada após o último algarismo vai voltar 4 casas à esquerda. Entre o 8 e 1 é a primeira casa, antes do 8 é a segunda casa, acrescento o número 0, terceira casa, outro número 0, quarta casa e coloco a vírgula. Tem que ter 4 casas após a vírgula porque o meu denominador era uma potência de base 10 com 4 casas zeros. E coloco uma outra casa zero para não deixar sem números. Então, a fração 81 décimo de milésimo é representada também pelo número decimal 81 décimos de milésimo, dessa forma. Mais um último exemplo. Tenho essa fração 4.287 milésimos. Vou pegar o número 4.287, que é o número do meu numerador por inteiro. Conto quantas casas zero tem no denominador. No caso aqui eu tenho 3 casas zeros. A vírgula que sempre está ao final do número, quando não aparece, ando 3 casas à esquerda. Primeira casa, segunda casa, terceira casa. E coloco a vírgula. Então, essa representação decimal tem o mesmo valor que essa representação fracionária. Temos, então, 4.287 milésimos é a mesma coisa que 4 inteiros e 287 milésimos. Certo, pessoal? Então, essa é a explicação da transformação de uma fração decimal para um número decimal.
E também vimos anteriormente a transformação do número decimal em fração decimal. Espero que tenham compreendido, desejo boa tarefa para vocês e até a próxima.